Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Mai. E pro vídeo de hoje eu separei algumas dicas para facilitar na hora de você organizar e manter a organização na sua cozinha. Mas antes de ir para as dicas, eu quero primeiro agradecer a cada um que se inscreveu aqui no meu canal. Essa semana a gente bateu os primeiros 1000 inscritos e pra mim é um número grande. Afinal de contas, eu sou uma pessoa mega introvertida, tenho um pouco de dificuldade em falar em público, então 1000 pessoas me assistindo é um número bem considerável para mim. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal, que curtem os meus vídeos, comentam nos vídeos, me dão ideias, me fazem perguntas, enfim, muito obrigada. E se você tá aqui e gosta do meu conteúdo, mas ainda não se inscreveu no meu canal, eu te convido a clicar no botão inscrever-se e se inscrever aqui no meu canal. Bom, agora que eu já agradeci, vou parar de enrolar aqui e bora para as dicas. Para deixar o vídeo mais dinâmico, eu separei ele em 4 tópicos. Dentro desses 4 tópicos, eu vou passando as dicas e informações que eu acho necessário. Mas antes, tem uma coisa que é mega necessária e eu preciso comentar antes de qualquer coisa. Quando a gente fala sobre organização de um espaço, seja ele cozinha, closet, banheiro, o que seja, a primeira coisa que você tem que fazer é uma triagem para saber se tudo aquilo que está no ambiente vai permanecer no ambiente, faz sentido estar ali, se tem coisa quebrada, se tem coisa para arrumar, se tem coisa para doar, para depois você começar a organização efetivamente. Então, como a gente hoje vai falar sobre cozinha, eu vou focar 100% em cozinha. Antes de você começar a organizar, abre seus armários, dá uma olhada em tudo que você tem, seja louça, eletrodoméstico, olha e vê. Você realmente usa tudo? Realmente faz sentido estar aí pra você hoje? Porque eu sei que às vezes existem louças, existem coisas que a gente ganhou lá de presente, porém nunca usou. Mas também tem dó de desfazer. Gente, para com isso. Essas coisas que estão aí paradas no seu armário, e além de tomar espaço, estão aí pegando poeira. Você podia dar para alguém que tá precisando mais do que você, ou até mesmo vender, dependendo. Por exemplo, um eletrodoméstico que você às vezes comprou por impulso, achou que ia usar muito, usou 1, 2 vezes, aí viu que não se adaptou e tá aí parado. Aí às vezes você não quer abrir mão dele porque gastou dinheiro. Então, se você não quer dar, você pode, por exemplo, vender como segunda mão e ganhar uma grana com isso. Mas o que não pode é deixar essas coisas paradas aí, empoeirando e tomando espaço no seu armário. E isso não é só pro armário, isso se estende também pra despensa, principalmente, né? Despensa, geladeira e freezer. Porque o que acontece? Quando você não tem uma organização nesses locais e você não sabe o que realmente você tem, o que você faz? Você vai no supermercado, faz a compra, nem sabe o que tem lá na sua despensa, só compra mais e coloca lá. E o que já tava lá, fica lá atrás. Aí você usa o quê? O que você acabou de comprar. E o que tava lá na despensa, você não usa. Quando vai ver, passou da validade, não serve mais, tem que jogar fora. Então é muito importante que exista organização nesses ambientes, porque isso vai fazer você economizar tempo, dinheiro e também, né, já pensou comer coisa estragada? Não rola, né? E quando eu digo geladeira e freezer, é porque tem gente que acha que o freezer e a geladeira é depósito, porque, ai, sobrou um arroz, coloca no potinho e vai pra geladeira. Ai, sobrou esse feijão, coloca no potinho e põe no freezer. E esquece, aquilo ali faz aniversário lá e você não usa, você não consome, quando vai ver estragou. Porque o freezer, ele não mantém a sua comida pra sempre, ele simplesmente evita que a comida estrague rápido, porque os micro-organismos que estão ali, eles vão continuar se proliferando, porém, não tão rápido como se eles estivessem na temperatura ambiente, mas vai acontecer. Então é sempre bom você fazer essa triagem em toda a sua cozinha. Bom, dito isso, agora sim, vamos para as dicas. E o primeiro tópico vai ser gavetas. Antigamente era mais comum a gente ver gaveta para colocar talher, pano de prato, gavetas pequenas e rasas. E nos projetos atuais de cozinha, a gente vê que cada vez mais os gavetões estão aparecendo. E eu acho muito legal você organizar em gaveta, porque fica mais fácil de você visualizar o que você tem lá dentro. Só que você precisa organizar para que você consiga ver. Então você tem que sempre setorizar. Por mais que esteja dentro da mesma gaveta, você precisa setorizar. Por exemplo, coisas que não são pequenas para ficar em gaveta de talher, mas que também não são gigantes para ir pro armário. Vamos dar um exemplo aqui. Peneira.
Peneira é uma coisa necessária que tem vários tamanhos e às vezes tamanhos ruins de guardar. Ralador é uma coisa ruim de guardar. O que você pode fazer? Você pode pegar esses gavetões para guardar essas coisas, porém você setoriza eles, coloca, sei lá, dentro de caixas organizadoras. Aí, por exemplo, uma caixa só para peneiras, uma caixa só para ralador, amassador de batata, coisas do tipo. Já facilita muito na hora de você procurar o item que você precisa. E já que eu tô falando de divisor, na gaveta de talheres e de utensílios para cozinhar, é muito importante que você tenha divisores. Não tem coisa mais chata do que você tá ali cozinhando e, sei lá, precisa de uma espátula. E aí você abre aquela gaveta, tem um monte de utensílios, mas você não consegue achar o que você precisa. É muito chato, é mega estressante. Então o que você pode fazer? Já existe no mercado vários organizadores de talheres que você consegue montar conforme a sua necessidade. Também existem caixas organizadoras, aquelas pequenas, que são feitas para escritório, porém dependendo do que você for guardar e o tamanho da sua gaveta, você pode usar na cozinha. Porque não tem essa, gente, esse organizador é de escritório, esse é de cozinha, esse é de quarto. Não. Você só tem que pensar um pouco fora da caixinha para organizar o seu espaço. Então, se o organizador ali do escritório fez sentido na gaveta da sua cozinha, coloque ele lá e tá tudo show. Agora, dependendo da gaveta que você tem, do tamanho que é a sua gaveta, do tamanho dos utensílios que você vai colocar ali, às vezes nenhum organizador pré-pronto vai caber ali. Então você tem duas alternativas, ou você manda fazer um, ou você faz um. E uma forma barata de você fazer essas divisões na sua gaveta é utilizar material barato, que é o quê? Papelão, isopor. Aí para dar uma cara de mais bem acabado, você pode encapar com papel contact, da cor do seu armário. E aí é legal porque você consegue fazer as divisórias na exata medida que você precisa, tanto para sua gaveta quanto para os utensílios que você vai guardar ali. E aí fica tudo organizadinho. Uma coisa legal para você guardar nessas gavetas são travessas, formas, panelas grandes, que às vezes, se você coloca tudo numa porta de armário, fica muito difícil para você acessar ou para você pegar. Para quem me segue aqui e assiste os meus vídeos, sabe que eu não gosto de aramado na cozinha, que eu acho que é um desperdício de dinheiro. Mas tem um aramado que eu acho bem bacana, que são aqueles de organizar as travessas. Então, se você tem um gavetão fundo, eu acho legal você colocar a travessa nele, mas eu não acho legal você colocar uma travessa em cima da outra, por conta de peso e também de riscar ou coisas do tipo. Então, esses aramados que você coloca as travessas todas em pezinhas, eu acho bem bacana para essa finalidade. E aí você consegue colocar todas as suas travessas em pé dentro do gavetão, nesses aramados, e quando você abre a sua gaveta, você consegue ver todas as travessas que você tem. Bom, agora vamos pro segundo tópico, que é o que? Armário, que é as portas de armário, né? Quando você vai organizar o seu armário, é muito importante que você sempre categorize tudo. Ou seja, copo com copo, prato com prato, xícara com xícara, panela com panela, plástico com plástico, vidro com vidro. Deu pra entender, né? E aí o que acontece? Quando você faz essa reunião das famílias, às vezes você descobre que talvez naquela prateleira não vão caber todos os seus copos. E aí o que você faz? O que eu vejo muito, não só em armário comprado pronto, mas também em armário planejado, é o mau aproveitamento do espaço. Às vezes o nicho é enorme e só tem uma prateleira, onde poderiam ter 3 prateleiras. Porque é muito difícil, até hoje eu não encontrei nenhum armário que atenda 100% a necessidade do dono. Não existe. Porque esses planejados, na verdade, o sob medida é um sob medida genérico. Então o que você pode fazer? Adaptar o seu espaço para o que você tem. Se você viu que ali, em vez de uma prateleira, cabem 3, coloca 3 prateleiras. Tira que tem, mede tudo de novo, vê a altura do que você tem para guardar, a altura dos seus copos, a altura da sua pilha de prato, e coloca novas prateleiras. E assim você vai aproveitar o seu espaço de forma inteligente, gastando pouco, e eu te garanto, é 1000 vezes melhor do que você ficar gastando com aramado. Uma coisa também muito importante é sempre deixe à mão aquilo que você usa mais. E eu acredito que você já faça isso aí na sua casa. Mas é muito importante que você leve em consideração a rotina da sua casa, o que você usa mais. Coisas pesadas nunca, em hipótese alguma, coloque em lugar alto. Coisas muito pesadas, o quanto mais baixo, melhor. Porque você colocar uma coisa pesada lá no alto é muito mais fácil causar acidente. Então, evitem colocar peso na parte de cima do seu armário.
Lá na parte de cima, deixa pra guardar aquelas coisas que você usa assim, eu só uso isso no Natal, isso daqui eu só uso em ocasiões especiais. Sempre vai ter aquelas coisas que você não pode se desfazer, porque você usa muito pouco, mas você não vai precisar também ficar vendo aquilo lá no dia a dia. Então, para essas coisas, vocês podem colocar lá em cima, na parte mais alta do seu armário. Mas também é bem legal se vocês conseguirem deixar tudo à vista, não ocupar lá o fundo do armário. E entendam, eu disse que seria legal, mas também se é muita coisa e não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem o que fazer, não é mesmo? Como eu sempre digo, o que eu passo aqui são dicas, opiniões minhas, mas que vocês não são obrigados a seguir. Tópico número 3, despensa. Então vamos lá. Quando a gente pensa em despensa, a gente tem que dividir em 2 ou até 3 categorias. Depende do que você guarda lá. As 2 principais categorias são o quê? Alimentos abertos e alimentos fechados. E essa terceira categoria, que eu vejo que é mais comum do que a gente imagina, são os descartáveis e coisas para festa de aniversário, sabe? Aquele copinho, aquele pratinho, enfim, acaba se transformando numa terceira categoria. Vou começar por ela. Essas coisas descartáveis são coisas leves e que não precisam ficar ali muito à vista, ou não é uma coisa que você pega no dia a dia. Então você pode comprar uma caixa, aquelas caixas transparentes, grandes. Essas coisas descartáveis são coisas assim que você não consegue colocar em qualquer lugar, que faz aquele super volume e que você precisa ter na sua casa. Então, nada melhor do que contê-las dentro de uma caixa. Como é uma coisa leve, não tem problema ficar na parte de cima, nesse caso. Bom, agora vamos para os alimentos abertos. Os alimentos abertos são alimentos que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de armazenar. Principalmente se é farinha, coisas que pegam umidade muito fácil e pode mofar. É importante que você guarde num recipiente próprio para isso. E os melhores recipientes são os herméticos, porque eles impedem que o ar entre. E a umidade também. Então você consegue manter o seu alimento fresco, né? Por mais tempo, a farinha seca por mais tempo, o seu biscoito crocante e assim, e por aí vai. A dica que eu dou pra vocês, na hora de comprar pote hermético, dê sempre preferência para os potes de linhas retas, ou seja, os quadrados e os retangulares. Por quê? Porque assim você consegue encaixar um do lado do outro, evitando desperdício de espaço, porque aqueles potes redondos a gente não percebe, mas eles acabam perdendo espaço tanto interno, porque cabe menos coisa, quanto externo, porque você não consegue encaixar um potinho no outro. Existem várias marcas no mercado que você consegue, além de deixar um pertinho do outro, você também consegue empilhar, porque às vezes tem produtos que vêm pouco, às vezes tem, sei lá, você compra uma castanha, você compra coisas que são em pouca quantidade, você não vai colocar naquele pote gigante. Então existem potinhos menores que você compra e que você consegue empilhar um em cima do outro. Além dos potes, é muito importante a etiqueta, porque afinal de contas, uma vez que você tirou da embalagem, você não vai ter a embalagem para ficar vendo o que é que tinha no pote. Então é muito importante que você tenha a etiqueta. Vocês estão começando agora a organizar o espaço de vocês? O que você pode fazer? Você pode recortar da própria embalagem o nome do alimento e com uma fita durex você cola ali no seu pote, não tem problema nenhum. E agora uma coisa que eu falo pra vocês nunca esquecerem é: sempre coloque a data de validade. Aí você pode, ou, sei lá, se você tem um etiquetador em casa, digitar, imprimir e colar, ou o que eu mesmo faço, que eu acho mais fácil, já recorta a data de validade do próprio produto que tá ali na embalagem e com uma fita você cola na parte de baixo do pote hermético. E assim, toda vez que você trocar o produto, é só você tirar essa data e colocar a data nova. E assim você vai ter certeza do que tá ali dentro está dentro da validade. E para você manter os alimentos fechados, organizados, o que é mais indicado são cestos organizadores, porque você consegue conter, por exemplo, um cesto com tudo que é enlatado. Aí você consegue colocar todas as latinhas ali de ervilha, milho, enfim, todos os enlatados no mesmo cesto. Um cesto só de café, um cesto só de bolacha. E aí você consegue manter a organização e conter, porque existem embalagens que são difíceis de você colocar uma em cima da outra ou uma na frente da outra. Sempre acaba se transformando naquela bagunça. Por mais que você organize, quando vai uma pessoa pegar aquela embalagem para repor o pote, acaba derrubando tudo e aí fica uma bagunça. Então a forma
de manter mais organizada a sua despensa, né, quando a gente tá falando de produtos fechados, são os cestos organizadores. E quando a gente fala de cestos organizadores, o melhor modelo e que eu sempre dou preferência são os cestos que têm as paredes retas. Por quê? Porque você consegue ocupar toda a área do cesto. Então, você, principalmente quando a gente vai colocar coisas que precisam ficar em pé, uma garrafa de óleo, enfim, que você precisa ter uma sustentabilidade melhor, porque quando você puxa para não cair de um lado para o outro, então sempre dê preferência para cestos que tenham paredes retas. E já que a gente está falando de coisas retas, bora falar sobre o nosso último tópico, que é o freezer e a geladeira. E eu já começo por aí. Dê preferências para potes quadrados, potes retos. Quando você pensa em otimização de espaço, é muito importante que você pense em linhas retas, porque você sempre vai conseguir aproveitar 100% do seu espaço, seja na despensa, seja no seu freezer, seja dentro da sua geladeira, porque você consegue colocar os potes um do lado do outro e um empilhado no outro, e não fica sobrando nenhum espacinho lá. Então você aproveita o espaço externo e também aproveita o espaço interno, porque vai caber mais coisas. E agora existem no mercado potes para geladeira super bacana, para guardar fruta, para guardar legumes, para guardar folhas, que são aqueles potes que já tem a cestinha de drenagem. Ou seja, você chega da feira, do supermercado, higieniza ali os seus alimentos, vocês colocam dentro dessas cestinhas, por exemplo, suas frutas. Você coloca a fruta ali dentro, coloca dentro do pote, tampa, que é um pote hermético, e leva para a geladeira. Então toda aquela água que ficaria em contato com o alimento, se você utilizasse um pote normal, não vai mais ficar, porque o cesto de drenagem, ele mantém a fruta ou o legume ali para cima e não deixa entrar em contato com a água. Então eu acho incrível quando o assunto é armazenamento de frutas, legumes, folhas na geladeira. E quando o assunto é freezer, eu amo saco zip. Gente, eu amo congelar as coisas. Aqui na minha casa, a gente só consome suco de fruta, suco natural. Só que, fala sério, todo dia, se for pra você descascar um abacaxi, se for pra você ficar descascando laranja, espremendo limão, você vai tomar refrigerante. Então, o que eu faço? Eu já compro tudo, todas as frutas, melancia, abacaxi, enfim, e eu tiro um dia pra congelar esse tipo de coisa. E aí, dependendo da fruta, pico a fruta, coloco num saco zip, dato bonitinho e congelo. Ou então, dependendo se, sei lá, é laranja, é limão, que são frutas que não dá pra congelar assim, você vai fazer o quê? Você vai lá, espreme o limão, espreme a laranja e coloca em forminha de gelo. Hoje em dia já existem umas formas de gelo que são bem maiores, que são mesmo para congelar outras coisas além de água. E aí você congela e depois que congelou, você armazena essas pedras de gelo, né? Vou chamar assim, pedra de gelo, mas é pedra de suco. Você armazena em saco zip. Um saco que é bem bacana para quem já tem o costume de congelar esse tipo de coisa, são aqueles sacos de silicone. Por quê? Porque você consegue reutilizar quantas vezes você precisar. Então, por mais que ele seja um pouco mais caro do que o saco zip de plástico, é um bom investimento, porque você utiliza ele sempre. Então, se você parar pra pensar, né, ao longo prazo, você tá economizando e não gastando mais, porque você usou, lavou, tá pronto pra você usar de novo. Então, pra freezer, pra mim, um dos melhores produtos é o saco zip. Mas é óbvio que se você não tem aí na sua cidade, não sabe onde achar, dá pra usar o saco zip normal. O legal do saco zip é porque você consegue manter todos os alimentos ali separadinhos e sem ocupar muito espaço. Bom, essas foram as dicas e ideias que eu tinha pra passar hoje. Eu vou dar uma pesquisada aqui nos produtos em lugares que eu já comprei, pra ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo pra vocês, porque tem muitas coisas às vezes que eu falo aqui que você não vai encontrar no comércio da sua cidade, dependendo de onde você mora. Então, se você se interessou por alguma coisa, achou alguma dica legal, eu vou ver se eu acho os links e vou deixar aqui na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês. É isso, por hoje o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!